livros que você já leu? Cara, Coisas... o primeiro livro que influenciou, assim, que eu não consegui dormir, eu lembro que eu estava em Londres na época, fui passar umas férias em Florianópolis, e lá encontrei um amigo que morava na mesma república. Na época ele me deu um livro. Eu falei assim, Érico, você tem que ver esse livro. Ele me deu o livro Pai Rico, Pai Pobre. E eu li aquele livro e a minha vida modificou completamente. Porque eu era filho do pai pobre, né? E meu pai não era pobre, meu pai era uma classe média e tal, mas assim, não era rico também. E aí, eu de alguma forma ou de outra tinha pretensão de ter liberdade financeira, de ser rico. E naquele livro, o padrão do livro é que não necessariamente é o estudo que vai te trazer isso. É você, de alguma forma ou de outra, empreender, né? Ter ativos, né? Ter ativos. E aí, no bater, foi aí que eu li um outro livro. E aí esse foi Nossa, esse foi massa. Um dia, um amigo meu, chama Aníbal, chegou em casa, eu tinha voltado do Ano Novo no Brasil. Esse Ano Novo eu tinha passado no Brasil, às vezes eu passava, às vezes não. Passar Ano Novo no Brasil era um pouco complicado, porque assim, tem a família da Ju, tem a minha família, e quem que vai passar com quem, tem sempre uma tensãozinha assim, aí você vem na família, não sei como é que a família de vocês são perfeitas, mas cara, você junta a família, às vezes é tudo muito bom, e às vezes tem um monte de tensão que tá acontecendo lá, e era simplesmente o triplo do preço. O triplo, eu tô exagerando, pelo menos o dobro, e se você comprasse muito antes. Então assim, teve uma época que eu achava que eu não ia passar o Natal no Brasil, e eu falava, cara, eu não vou passar o Natal, e eu vou tirar férias numa época normal, onde as passagens estão no preço normal, onde o aeroporto não tá aquela loucura, porque é aeroporto europeu, né? Brasil mas lá, sei lá, eu acho que a galera, não sei se viaja mais, é uma loucura raiz. Pega um aeroporto Londres, sabe? Então era tudo mais caro, chegava aqui no Brasil tudo mais caro. Eu falei, vou esperar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vou em fevereiro, fora do carnaval. Então e aí eu passo mais tempo, é tudo muito mais barato. E não tem asneiros, a gente vai visitar as famílias, tá todo mundo feliz, entendeu? Passa um tempo com um, passa um tempo com o outro, não tem o Natal agora é meu, não é meu. Tem um pouco dessa coisa, dessa negociação aí. Então, por muitas vezes eu passei o Natal na Dinamarca, olha só, né, com essa família dele, porque era perto, era a única coisa perto de família que a gente tinha, sabe? Então... E tinha os vinhos de $1.000, pô. Cara, tinha cada... Cerveja Deus. Cerveja Deus. Cerveja, vinho, era muito legal. Eu passei muito tempo lá, assim, eu devia ter boas lembranças, mas enfim, a gente se conecta até hoje, a gente vai viajar, quando a gente vai viajar pra lá, eles viajam pro mesmo lugar, é muito legal. É muito legal. Mas assim, e aí eu voltei de uma viagem pro Brasil que eu tinha ido pro Brasil. Aí encontrei com esse cara lá em Londres, você sai do Brasil quente, volta lá, é um terror de frio. Não que seja muito frio, mas é o dia anoitecendo às 5 horas, sabe? Tem um pouco de deprê nisso. É muito legal fazer isso uma vez ou duas, mas quando você faz 10 vezes disso, você começa... 5 horas, anoitece? Cara, 5 horas, 4 horas você tá ficando negro. E de verdade, então dá um pouco disso. Aí ele virou e falou assim, cara, a gente, sei lá, vai empreender, vai fazer alguma coisa. Li um livro e ele pegou e me deu o livro. Assim, se não me engano é o livro que ele estava lendo, e o livro é Trabalhe 4 horas por semana. E aquele livro me apresentou para 2 coisas, sobre o empreendedorismo, de novo no empreendedorismo, só que o empreendedorismo do Pai Rico, Pai Pobre tendia ao multinível, ele era bem amigável às técnicas do multinível, né? O Robert Kiyosaki, não sei se até hoje ele falava que isso era uma escola, não duvido que seja também não, e imóveis. Imóvel, né? Imóveis. E eu já tinha pego essa parada dos imóveis, né? Mas no trabalho 4 horas por semana ele me introduziu um novo conceito de você criar um produto digital. Então lá no livro, não sei se tem hoje, nas versões de hoje, ele conta um estudo de caso bem de leve de um cara que vendia, se não me engano, preset de música para DJ. Inclusive um negócio chama Pro Sounding Effects, e ele fazia não sei quantos milhões com isso, não sei se é muito ou pouco. E é tão assim que o Pro Leilões chama Pro Leilões por causa desse Pro Sound Effects do livro. Caralho. E aí ele introduziu essa ideia, eu achei o máximo. Cara, eu trabalhar 4 horas por semana, olha eu aqui falando de trabalhar 4 horas por semana. E Juliana fala que depois que eu li aquele livro, eu descanso 4 horas por semana. Mas tinha muito de terceirização nesse livro também. Tinha muito de terceirização, tinha conceitos incríveis lá. Eu passei muito tempo sem dormir
com aquele livro. Eu parecia um evangelizador com aquele livro, né? Cara, lê esse livro, lê esse livro. Você fez a parada que ele manda, que você tem que deitar no meio da rua, assim, e simplesmente não ligar com nada? Não fiz. Eu não lembro dessa parada, mas ele tem 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 uns experimentos sociais, assim, meio louco. Mas essa parte não me pegou muito, não. Uhum. Mas foi a ideia que plantou aquela sementinha, né? Inception. Como é que chama Inception em português? Aquele filme do Leonardo DiCaprio, que o cara Acho que não implanta uma ideia. traduziram, não. Acho que não não. Christopher Nolan. Chama Inception mesmo? Acho que Eu acho que sim. É. É bem bom. Mas aí aquela foi a grande influência. Eu li aquele livro trocentas vezes, várias vezes. Inclusive, quando eu fui pedir demissão, eu pedi demissão usando uma técnica do livro. Que ele fala o seguinte: quando você está difícil de tomar uma decisão muito difícil, eu lembro de decidir embaixo descer para dar uma caminhada, escutando livro, e ele falou, quando uma decisão é muito difícil, escreve o que pior pode acontecer. Aí eu queria muito pedir demissão, seguir aquela parada, o que pior podia acontecer, que na época eu escrevi que eu ia perder tudo, voltar pro Brasil, ia morar com meus pais, enfim. E aí, nossa, fui lá e escrevi isso, e aí fui lá e pedi demissão. O livro me ajudou a pedir demissão naquela época, olha.